Aqui em 1 Samuel 15, olha só. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Você acha que Deus tem prazer em você passar a madrugada aqui, você fazer uma oferta sacrificial de dinheiro? Não. Deus tem tanto prazer em sacrifício, mas especialmente em obediência. Sabe por quê? Porque a gente vê muitas pessoas fazendo assim. Algumas são avarentas. E o avarento não sai do lugar. Porque ela não ajuda o outro, ela não colabora com nada, e ela não vai ter nem para ela, porque a palavra diz que o generoso prospera. O generoso que ensina os outros, que ensina as pessoas, que investe tempo, que investe dinheiro, que se tiver alguém precisando, ele vai ajudar. Se a obra precisa, ele vai. Mas quem precisa mais? A pessoa. Então, o generoso prospera. Não é porque você está precisando, eu vou te ajudar. Não. Eu quero, parte da pessoa. Mas antes da pessoa ser generosa, a pessoa tem que ser obediente. Acaso o Senhor tem tanto prazer em holocausto? Porque o Saul falou isso, né? Não, eu guardei o melhor para sacrificar a Deus. E o Samuel falou: Deus quer obediência, Saul. Deus espera obediência, Saul. Deus não quer que você guarde o melhor dos inimigos, o melhor dos amalequitas para matar ali, para sacrificar, para queimar, Saul. Deus falou uma coisa, Deus não falou: ó, guarda o melhor para sacrificar. Se tivesse falado, perfeito, Deus falou. Mas Deus falou: extermina tudo, tudo que tem desse povo é maldito. Tem coisa que não dá para a gente ficar fazendo concessão. O Senhor está falando: elimina da sua vida essa prática, elimina da sua vida esse pensamento, elimina da sua vida essa mentalidade, esse padrão, e obedeça. A obediência é melhor do que o sacrifício, ô Saul. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. A arrogância, porque quando uma pessoa não quer obedecer, ela está agindo com arrogância contra Deus. Às vezes a gente acha que a arrogância é você maltratar uma pessoa, olhar de cima para baixo para ela. Não, quando eu não ouço a palavra, eu estou mostrando: Senhor, o seu jeito não funciona. Eu estou em rebelião contra o Senhor. A rebeldia como o pecado de feitiçaria. A arrogância como o mal da idolatria, porque você está adorando os seus pensamentos, os seus sentimentos, o seu jeito. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então, quando eu desobedeço, eu estou rejeitando a palavra de Deus. Então, outra característica fundamental para eu dizer: não, eu quero, Senhor, me tornar cada dia mais um homem, uma mulher segundo o seu coração. Eu tenho que ter obediência. Eu tenho que ter amor. Amor. Talvez uma das questões mais difíceis para ser uma pessoa segundo o coração do Senhor é o amor. Porque o amor, ele não é um sentimento, ele é um mandamento. Ele é uma decisão. É uma atitude. Amar é uma forma de liberar bênçãos para as nossas vidas, através dessas decisões. Jesus, ele fala para nós que nós devemos amar os nossos inimigos. E não faz sentido. Muita coisa não faz sentido. Mas não é para fazer sentido, é para a gente obedecer. Faz sentido eu amar uma pessoa, abençoar uma pessoa que tenta me prejudicar? Não faz sentido. Mas por que a gente faz isso? Porque eu quero agradar a Deus. Essa é a resposta. Eu gosto, eu quero, eu estou com vontade, eu estou sentindo. Não, mas eu quero agradar a Deus. Então eu vou amar, eu vou abençoar, eu vou ajudar, eu vou desejar o bem, eu vou colaborar, vou abençoar de alguma forma essa pessoa. Por quê? Porque eu quero agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus, só isso. Não tem uma explicação, não vou chegar num porquê lógico. É pela fé.
Aqui em 1 Samuel 24:4 diz assim: eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você. Tinha alguém profetizando ali sobre a vida de Davi, tinha profetizado sobre Davi. Este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você: entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que este percebesse. Dessa passagem aqui você lembra. Estava nas mãos de Davi a morte de Saul. A vida de Saul estava nas mãos de Davi. Ele foi lá no banheiro, ele foi fazer o número 2 na caverna. E o Davi estava lá com os homens dele. Aí veio um profeta ali, um soldado, e falou assim: ó, profetizaram isso sobre o Senhor, hein? Esse é o dia que o Senhor falou: entregarei os teus inimigos nas suas mãos. Mas ele poderia ter feito do jeito dele. Mas Davi passou no teste da obediência. São nos testes da obediência que nós mostramos como está o nosso coração. Se Davi tivesse tomado aquela decisão, agido no impulso, ido nessa conveniência, a verdade, disseram, um dia profetizou sobre mim, aí que Deus ia colocar o Saul na minha mão. Com certeza ele não teria assumido o trono. Mas Davi, ele era uma pessoa tão incrível, porque ele se tornou aquilo, não porque ele era diferenciado, diferente de nós, não, ele tomou decisões. Muitos poderiam estar ocupando uma posição muito mais alta na vida, ocupando uma posição muito mais de destaque, se ela tivesse passado nos testes de obediência, preparados por Deus. Então, o teste de Davi foi o teste do amor também. Porque ele pagou o mal com o bem. Saul só tentava prejudicar o Davi. Mas ele foi lá e pagou com o bem. Ele não fez mal para aquele homem. É a mesma coisa que você tem uma pessoa que te fez mal, te prejudicou, fala mal de você, você vai lá, compra um presente para aquela pessoa. Se for para abençoar um filho, você tem o maior prazer. Nossa, vou lá comprar um presente para as minhas filhas, tal, isso é maravilhoso. Mas abençoar um cara que estava carregando o exército, cansando o exército de Israel para caçar ele pelo país, uma pessoa que feriu você, que prejudicou você, você vai lá, abençoa aquela pessoa, não é fácil. Mas nós temos graça para fazer, nós temos força. Então o teste da obediência, porque, veja, em cada momento Davi estava com alguém ali, ele estava dando um exemplo para aqueles homens. Eu não vou tocar no ungido do Senhor, eu não vou fazer isso. Todo o tempo ele estava mostrando, esse é o padrão. Deus não se agrada disso. Isso não é íntegro. O tempo todo, uma liderança está o tempo todo ensinando. Então Davi passou nesses testes da obediência. Ele foi sendo um homem que Deus ia mandando pessoas, as coisas dele iam dando certo. Por quê? Porque ele ia passando nos testes. Todos os dias ele tinha testes para passar. Olha aqui, o que aconteceu depois. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse a seus soldados: olha só, que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele. Olha só, por quê? Porque ele é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Então o que isso tem a ver com progresso, com abertura de portas, com sucesso profissional? Tem a ver com tudo. Porque se o meu coração não está alinhado a Deus, nada vai ser destravado. Se a minha vida não está ajustada, o meu coração, na obediência, no amor,
nada vai ser destravado. São os testes da obediência.